Recentemente, chegou ao catálogo da Netflix um anime bastante interessante, Dandadan. A princípio, não dei muita atenção a ele, principalmente porque estava ocupado com minhas atividades na faculdade. Porém, ao terminar o primeiro período e entrar em um pequeno recesso, resolvi atualizar alguns animes pendentes. Entre eles estava Dandadan. Quando assisti ao primeiro episódio, me conectei imediatamente ao anime, principalmente por causa do humor. Uma das cenas que me marcou foi ver um dos protagonistas perder o pênis para uma velha tarada. Permito que você mame nas minhas tetas. Se me deixar chupar a sua rola. Outro ponto interessante é que a história não tem apenas um protagonista, mas dois. Ken Takakura, um garoto do ensino médio fascinado por temas ufológicos, e Momon Yase, que ao contrário do Ken, acredita em espíritos sobrenaturais, mas não em alienígenas. Desde o início, a obra nos apresenta esses dois personagens e um pouco de suas histórias. À medida que a trama avança, eles vivem aventuras envolvendo tanto alienígenas quanto espíritos sobrenaturais, tudo de forma irreverente. O autor trabalha de maneira impressionante esses dois conceitos, extraterrestres e fantasmas, que apesar de ser muito diferentes, coexistem na mesma narrativa. É raro encontrar histórias onde alienígenas lutam contra espíritos malignos. Geralmente, esses temas aparecem separados. Mesmo em universos de super-heróis que combinam esses dois elementos, raramente são explorados tão bem quanto em Dandadan. Depois de assistir os 4 episódios disponíveis na época, fiquei tão empolgado que resolvi procurar o mangá, principalmente pela arte excepcional. Gostei da história, da narrativa, especialmente do romance, algo que é raro em histórias de shonen de luta. Além disso, percebi que o autor traz reflexões profundas em sua obra, uma delas destacada no último grande arco do mangá. E aqui eu vou focar mais no flashback e não na história, porque eu não quero dar muito spoiler sobre o mangá, já que o tema que eu vou trazer aqui é em relação ao último grande arco que teve no mangá. Nesse arco, temos um flashback de um personagem chamado Yuji Zuma, um adolescente considerado delinquente, e um policial que eu digo que é bastante peculiar, mas é que eu não me lembro se o nome dele é apresentado ainda no mangá. A história de Zuma é trágica. Desde jovem, ele perdeu o pai e sua família. Composto apenas por sua mãe e seu irmão mais novo, enfrentou imensas dificuldades. A empresa onde o pai do Zuma trabalhava não os ajudou, mesmo depois da morte dele, e o Zuma viu sua mãe se humilhar para sustentar a família. Ele percebeu desde cedo como o mundo pode ser cruel. Um episódio marcante foi quando seu irmão mais novo morreu tragicamente, afogando-se, e quando segurava o seu guarda-chuva que havia ganhado de presente. Após isso, a mãe de Zuma, devastada pela pressão, decide tirar a própria vida. Em uma cena dolorosa, ela leva o Zuma a um parque de diversão, onde os dois aparentemente se divertem. Mas nos últimos quadros do mangá, é revelado que ela comete ou tenta cometer suicídio, tentando levar o próprio filho junto. Zuma sobrevive, mas a sua mãe não. Depois disso, ele é levado para um lar adotivo, onde sofre bullying pelas outras crianças que vivem lá. Com tantas perdas, traumas e dores, não é surpreendente que ele se torne revoltado e agressivo. Ele não teve culpa de nada, apenas só teve azar. Para Zuma, o mundo era o seu inimigo, pois havia tirado tudo o que ele amava. Neste contexto, entra o policial, aquele policial peculiar que eu tinha falado. Durante uma briga em que Zuma quase mata um policial, esse personagem peculiar aparece. Sério e de poucas palavras, ele mobiliza o Zuma e o prende. Após investigar a sua história, a história do garoto, o policial se identifica com ele. Quando Zuma é solto, meses depois, o policial decide adotá-lo. Ele tenta ensiná-lo sobre a filosofia do agradecimento, que é muito comum na cultura do Japão. Inicialmente, Zuma é relutante. Tudo muda quando ele vê uma foto do policial com sua esposa e filha, que foram assassinadas por um bandido revoltado com o mundo. O policial confessa que sente vontade de matar o responsável, mas não faz para honrar a memória da sua filha, que o via como um herói
da justiça. Essa revelação não convence o Zuma de imediato, mas ele começa a mudar a perspectiva quando percebe uma criança quase se afogando no mesmo local onde seu irmão morreu. Ao tentar salvar a criança, Zuma vê o policial agindo sem hesitar. Neste momento, ele ganha seus poderes, derivados do espírito do seu irmão, e consegue salvar tanto a criança quanto o policial. Esse evento é um divisor de águas para Zuma, que reflete sobre a necessidade de valorizar as poucas coisas boas da vida e não julgar o mundo apenas pelas tragédias que enfrentou. O policial foi fundamental nesse processo, pois quebrou o ciclo de violência e sofrimento, mostrando a Zuma que é possível seguir em frente, sem descontar a sua dor nos outros. O último quadro desse flashback é emocionante. Os dois juntos agradecendo pela comida. Apesar de serem opostos, tanto Zuma quanto o policial perderam suas famílias, mas escolheram um caminho diferente para lidar com a dor. Essa mensagem é poderosa. Não devemos perpetuar os ciclos de maldade no mundo, mas sim buscar algo melhor, valorizando o presente. A filosofia do agradecimento no Japão é um conceito profundamente enraizado na cultura japonesa, que enfatiza a gratidão como uma prática diária e transformadora. Essa filosofia reconhece a importância de valorizar até mesmo os pequenos atos de bondade e encontrar o significado em meio às adversidades. Ela está conectada a valores como humildade, respeito e aceitação com o fluxo da vida, mesmo quando esta apresenta desafios aparentemente insuperáveis. No contexto do mangá de Dandadan, o policial, ao compartilhar sua própria tragédia pessoal, oferece a Zuma não apenas empatia, mas também uma visão sobre como a gratidão pode ser um antídoto contra o ciclo de sofrimento e violência. A prática de agradecer, mesmo diante de grandes perdas, é um ato que ressignifica as experiências negativas e ajuda a cultivar um coração resiliente. No momento em que Zuma salva a criança e mais tarde agradece pela comida ao lado do policial, representa a aplicação desta prática e dessa filosofia. Este ato final de agradecer transcende o ritual em si. Ele simboliza a aceitação de que, mesmo em um mundo repleto de dor e injustiças, ainda existem razões para valorizar a vida e seguir em frente. Assim como a obra Dandadan mistura elementos improváveis como alienígenas e espíritos para criar algo único, a filosofia do agradecimento nos ensina que os extremos da existência, dor e alegria, perda e resiliência, podem coexistir e se transformar mutuamente. Esta mensagem não apenas conecta a filosofia japonesa ao arco de Zuma, mas também ressoa profundamente com a ideia central do mangá: encontrar o equilíbrio e significado nas complexidades da vida.